Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aido, o Leonardo Miranda Hello. e Tomás Ferreira. Hey, hey, hey. Não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Holy Motors é um filme surrealista de 2012, escrito e realizado por Leos Carax e protagonizado por Danny Lavin e Edith Scobb. Lavin interpreta o papel de Mr. Oscar, um homem que parece ter um emprego como ator, desempenhando vários papéis nos arredores de Paris ao longo de um dia, embora nunca sejam vistas câmaras ou público à sua volta. O filme competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes 2012 e rapidamente atraiu o fascínio da comunidade de cinéfilos pela estranha viagem que convida. Mas a bom ver, será que RWC também embarcou nesta travessia de performances de rua, do bizarro ao obsceno, ou nem uma moedinha a Danny Lavin? Companheiros, o que é que dizemos a isto? What do we say? Well, we are ready for it, Holy Motors. Leo, eu acho que you're the big man in terms of fascination with this film. I don't know, I want to start by you. I want to see Porquê? what do you think? Kick off the ball, I think I don't know. I suspect. Onde é que tiras You're the big man? Eu nem conheço. You know este why? filme. I saw your 4 stars for the film. So isso sugere someone who really loved the film, really enjoyed Yeah, it. yeah, de facto. Sim, Not that I gostei detested bastante or do anything filme. by opposition, mas Sim. queria um bocado Pois. começar por aí. Tomás foi um cheater, foi logo ver a pontuação Foi do logo ver. Letterboxd. Não, well, acontece que eu também sou, I don't know, um usuário do Letterboxd, so I did see his stars, yes. Mas é mais, é aquelas 4 estrelas de. Estava bastante investido no filme, apesar de também bastante confuso em relação ao que Right. achar do filme. Não You tenho have a very assim- weird system. Sim, é, You have é a tipo, very weird star system. é vibes, é vibes. Vibes, É okay. pura vibes. Eu acabei, isto Oh, I é love um this filme de 4 movie. estrelas. 4 1 estrelas. star and a half. Não, às vezes também dou 2 estrelas e meia, mas com um like. Ou seja, Ok. mas, não, Há um isto é suminho ali por É trás. suminho, é claro. assim, não é grande coisa, mas gostei bastante. Pronto. Ok. Por isso não pensei demasiado nas estrelas. Of course. Não tenho muito, Fair enough. muito pensamento por trás das estrelas. E pronto, mas sim, é um filme. É interessante que tenhamos falado do Beau Travail a semana passada, eu e o Miguel, que foi também com o Denis Lavin, e também é um filme bastante estranho e narrativamente pouco ortodoxo. Por isso há essa ligação. Gostava também de ouvir o que é que vocês tiraram do filme, porque vai a vários caminhos e dá para perceber que há qualquer coisa sobre performance, sobre o cinema, como é óbvio. Também acho que não é descabido dizer que é quase a versão do 8,5 do Lewis também Carax, diria isso. Yeah. que é aquela coisa, todos os realizadores fazem, todos não, mas pronto, geralmente isto é essa coisa de que todos os realizadores fazem a sua versão do 8,5 ou do Vertigo, e aqui está a dele, e pronto, e acho que espécie de- reflete a maluquice dele. Uma espécie de avaliação metaficcional do seu próprio trabalho como Sim. autor dentro do Exato. cinema. Eu acho que é muito isso, numa primeira instância, por meu lado, o filme tem, o que eu tenho a dizer em relação ao filme é que certamente tem ideias cativantes e é um filme único no sentido da viagem que abre para ti. Agora é um filme que eu facilmente vou usar o verbo gostar, não é? Tipo, é um bocado difícil de aplicar a palavra gostar em relação a este filme, tipo, atrai-me, sim, acho que é esse mais o verbo antes, tipo, não sei, tipo, certamente tem ideias interessantes e é um filme bizarro, mas é um filme também difícil, é um filme impenetrável em certa medida, tipo, numa primeira instância o que tu lês e aquilo que me fascina, vamos começar por aí, é muito esta ideia de... Primeiro, há a questão do realizador, não é? Esse sujeito poético a que somos introduzidos, um bocado à semelhança do que acontece no 8,5, outro filme que estamos à discussão. O autor por trás de todo este grande ecrã e que vem com o Leo Carax que aparece no início do filme. E eu reconheci-o naquele quarto hotel que está na cave de um cinema em que as pessoas estão adormecidas. Parece que há quase um comentário que a audiência dos dias de hoje A cena já não é inicial, afetada por nada. Exatamente, que é a cena inicial. E que a audiência dos dias de hoje não é afetada por nada, né? Já vimos tudo, todos os géneros, todos os estilos. E essa confrontação não com o ecrã, mas com a audiência, e que está
a receber esta luz, mas está completamente adormecida, parece-me dizer alguma coisa. E depois o autor por trás dessa audiência, na cave debaixo da sala de cinema, que desperta, abre as portas e tenta dar algo novo depois de 13 anos sem fazer um filme, porque ele já não fazia um filme há bastante tempo. O outro filme que eu vi dele foi... O único outro filme foi o Lovers on the Bridge, com a Juliette Binoche. Bastante fixe, também com o Denis Lavant. Sempre na sua onda de acrobacias e meio slapstick e body skills, which is amazing at. E também aqui ele aproveita muito disso. E depois o que é que nós vemos? Vemos esta personagem que começa como sendo a sua pessoa verdadeira, este businessman que no fundo tem este trabalho como meio artista de rua, ator que incorpora diferentes papéis ao longo do dia. Não sabemos para quem, não sabemos bem para quê e porque, a fim de que é que ele é pago. Mas no fundo até pergunta ao fim do filme o que é real, o que é ficção. Isso é uma das questões, não? O que é realidade, o que é ficção, não é? O que é... E does that matter? You know, really? Porque no fim acho que é um filme vanguardista no sentido que se foca como o Godard, não no sentido de encontrar uma lógica narrativa, mas no sentido de invocar emoções a partir do bare bones que acting pode ser. Um bocado ao estilo de Bertolt Brecht ou tipo Samuel Beckett, né? As peças dele, em que é tudo muito minimalista e tu não sabes o contexto da situação, mas estás simplesmente a ver um ator a criar uma personagem do nada, nada te bem explicado, e tu tens de inferir o que estás a ver, qual é o contexto, porque estas duas personagens estão-se a matar uma à outra. Há um certo momento bastante bizarro em que ele... Ou seja, todas as situações até são situações em que o Denis Lavant incorpora como personagem, e ele está sempre a mudar ao longo do dia de personagem. A certo ponto é uma espécie de doente que vive debaixo da ponte. Depois é um gangster que mata outro gangster, que é a versão gêmea dele. Tipo, e sinto que há sempre nesta transição uma espécie de mudança de género. É um filme de ação, é um filme de drama. Quando ele está às portas da morte a falar com a sua sobrinha e ele é um milionário em decadência. E parece que é um comentar um bocado isso, esta audiência dormente que já não é afetada por nada disto e já vimos todas as situações. E portanto, qual será a resposta a sermos afetados por isto outra vez? É um bocado despir-nos de toda a lógica narrativa, não haver uma história, não é isso que Leo Carrá nos apresenta, mas são só estas situações no seu mais cru possível, o mais estilizado possível, e de tal forma que pela repetição do quão pobres elas são em termos narrativos, ficamos só com a emocionalidade da situação. Porque ao fim de certo ponto começas a ver situações... Ao início não és afetado por nada, no fundo, não é? São todas as primeiras situações, os primeiros episódios teatrais são um bocado bizarros, obscenos, não te don't pose a lot of questions, and then suddenly, as the film progresses, começas a ver alguma emocionalidade em certas situações com que ele se depara. Ele depara-se com alguém do passado dele, uma outra atriz, uma outra limusine com a qual ele tem uma certa ligação. Talvez houvesse um caso ali, talvez houvesse uma relação passada e de repente transforma-se num musical. Na situação em que ele está exposto à morte e está com a sobrinha dele tipo, ali a acompanhá-lo, há uma espécie de reconhecimento. São dois atores. Ela também trabalha neste contexto de freelance, de fazer performances para ninguém, não é? Eu gostava que no fundo houvesse mais um bocado disso ao longo do filme, essa espécie de reconhecimento do que é a estrutura disto que estamos a fazer. Ou seja, eu estou aqui um bocado a falar do que gostei, mas também estou a falar aqui um bocado, também vou falar aqui um bocado do que eu esperava um bocado mais do filme. O que para mim ficou um bocado aquém, talvez, se tivesse alguma coisa por exemplo, eu estive constantemente a pensar como o David Lynch nos seus filmes, também é bizarro, também é surrealista, mas há um fio condutor nas suas ideias, há ali qualquer coisa que I just feel a story, so to speak. Apesar de ser tudo bastante aleatório, bastante bizarro, há muito pouco que te podes prender, enquanto neste filme é muito mais difícil. E por exemplo, mas uma das coisas que eu apreciei. Isso, por acaso. Sim, uma das coisas que eu apreciei, eu vou terminar só aqui, nesse sentido, e gostava que houvesse mais, e acho que é um dos elementos que tem em parecência com o David Lynch, é quando, por exemplo, nessa cena em que ele está às portas da morte, a interpretar o idoso milionário e tem ali a sobrinha ao pé, quando terminam, ele vira-se para ela e diz uma espécie de estiveste bem, então também fazes isto, mas depois continua, ou seja, continuamos na linha do surreal, não há mas criou-se ali uma ligação, e tu próprio crias uma ligação com a condição de ator, a condição de performance que estás a ver naquela personagem, porque no fundo constrói o quê? Constrói esta ideia de que o que é um ator? O que é atuar? Não é? O que é fazer o que é estar nesta constância de mudar de pele, de mudar de performance? E isso constrói uma ideia com que tu podes ligar, com que podes pensar, provocar, porque
E essa é a questão, ao longo do filme, em grande parte, eu não sinto que o filme coloca muitas questões ou me provoca, tipo, há aquela primeira instância de, ok, gosto desta situação, de autorreflexão do que é o cinema e como é que o cinema se pode reinventar e provocar uma audiência, que já parece dormente a tudo isto, ok. Depois disso fico um bocado vazio, depois dessa ideia, fico, ok, what am I seeing? A goblin attacking a model? Ok, I guess I can think about, I don't know. E depois eventualmente tenho estas ideias que me... Ou seja, passo muito tempo sem ser provocado por questões concretas, fico um bocado loose, a parte confusa, Léo, digamos assim, em que eu estou a tentar grab the film by some places and I can't quite. E depois há há estas questões que me surpreendem de haver ali alguma emocionalidade, alguma questão em relação ao que é esta condição do ator, não é? Tipo, em que de repente somos surpreendidos com a audiência nesta situação em que ele revê um outro ator em cena que nós nem sequer sabíamos que era um ator, ou melhor atriz, esta sobrinha, e somos obrigados a refletir um bocado sobre o que é esta condição de ator. Não é que se construa a partir daí uma espécie de historiazinha sobre o que é, ou seja, não estou a pedir que me expliquem o que é a condição específica deste ator neste filme, não é? É mais uma questão simbólica, alimentar a questão simbólica. E sinto que o filme às vezes fica-se mais no vago, no ambíguo, ao invés de ir-me alimentando, ir-me colocando questões. Às vezes fico assim um bocado perdido. Mas, não deixa de ser um filme cativante. Mas, ia perguntar-se o que é que acham desses aspectos. Miguel, ias apanhar nesse sentido, não é? Sim, deixa-me só dizer primeiro que sim, partilho de algumas das tuas ideias, porque eu também não é um filme que adoro, mas senti-me sempre agarrado a ele de início ao fim. E é daqueles que não me fez perder o interesse à medida que eu estava a ver, portanto, não é de todo aborrecido, ou pelo menos para mim, eu senti-me sempre investido ou atraído, como tu disseste. Apesar de reconhecer que realmente tem essas falhas, quer dizer, de certa forma são propositadas, esta forma de ser vago do filme narrativamente que nos leva a questionar o que é que estamos a ver. Mas sim, o que eu ia perguntar há pouco em relação ao que estavas a dizer era. No fundo, tinha a ver com o facto, ok, o Lynch tem aquele lado narrativo, mas que conseguimos seguir o fio condutor. Portanto, estava a tentar perceber até que ponto é que estes filmes que são assim realmente têm um lado por detrás pensado ao detalhe pelo realizador barra argumentista. Porque, quer dizer, nós questionamos sempre que as ideias são vagas e não tão claras, mas pelo menos eu tenho sempre a premissa, digamos assim, que de facto as ideias estão lá e que o realizador pensou nessas coisas ao pormenor. Mas ao mesmo tempo, filmes como este às vezes nos fazem questionar: será que isto realmente foi posto aqui quase aleatoriamente ou foi posto aqui só mesmo pelo lado visual ou o lado abstrato? Não sei, gostava de saber o que é que vocês acham sobre isso, porque às vezes, como os filmes chegam a ser tão confusos, pronto, eu também me questiono sobre se realmente houve sequer pensamento desse ponto de vista narrativo ou completamente abstrato. O que me atraiu no filme foi precisamente isso, de ser um filme tão caótico, tão all over the place, ir a tantos lados e mesmo assim conseguir manter-me cativado. Apesar de perceber o que é que tu dizes e concordo que pronto, o filme não está sempre a pôr ideias super interessantes, não é algo que aconteça, mas acho que apesar disso nunca me perdeu e eu achava que o filme ia perder, especialmente ali nos primeiros episódios. Cada episódio tu ficas um bocado, mas qual é que é o propósito? O que é que está, qual é que é a questão aqui? Provavelmente conseguimos ir episódio a episódio tentar questionar o que é que está aqui a Pois, ser feito. Por exemplo, naquele do motion capture, que é o mais, se calhar, mais estranho, pelo menos logo no Sim. início, é muito estranho. Mas pronto, sendo um filme que está a tratar do cinema moderno, está a tratar do que é que a relação das audiências com o cinema, acho que faz sentido, apesar de ser aleatório, tem um contexto, existe ali, percebo porque é que ele haveria de pôr aquilo ali, em termos do cinema digital e do que é a performance tão desligada da humanidade, ser uma coisa tão aleatória. E mesmo assim aqueles dois conseguem ter ali qualquer coisa na performance meio erótico, apesar de estarem tão vestidos de uma forma estranha. Por isso acho que é isso que o filme está a tentar, pelo menos nesse episódio, tentar chegar, de uma ligação humana entre dois atores que estão a fazer uma performance tão, pelo menos aos nossos olhos,
parece tão ridículo, especialmente quando é desligado da realidade, tão desligado da realidade. E pronto, o filme está sempre um pouco nesse registro, só que depois quando chegas a episódios como com a ex-mulher dele, ou a ex-namorada, o que é? A Kylie Minogue, ou com a sobrinha, como estavas a falar, como já está contextualizado não é, numa relação humana que não é ridícula, que não é uma coisa, não é um videojogo, não é uma coisa assim tão desligada, tu consegues entrar emocionalmente naquilo e assumir que, apesar de ser uma performance, consegues te ligar às emoções do momento, como estavas a Sim, dizer, Tomás. eu acho também que o que eu estava a dizer em relação a. Acho que ser às vezes não haver propósito em algumas questões também pelo facto. Propósito narrativo, ou seja, parecer que são quase ideias postas aleatoriamente e que não foram pensadas de facto. Quer dizer, ao mesmo tempo também me custa dizer isso, porque acredito que não tenha sido o caso e provavelmente tem a ver com o facto destas vinhetas serem tão variadas a nível temáticas, então a abordar quase um tema a cada episódio, a cada um destes appointments. E então, quer dizer, o filme quer ir a tantos sítios que depois também é difícil nós próprios conectarmos os episódios. E eu acho que um bocado do caráter aleatório do filme vem daí, porque está a tentar contar muitas coisas que nós percebemos que estão lá e que há ideias que de facto estão subjacentes a todos estes episódios, mas nem sempre são claros e portanto ficamos sempre a remoer sobre os episódios e quando estamos a tentar pensar neles já chegou o seguinte e pronto, e que ainda são bastantes, são 6 ou 7, não me lembro, mas eu acho que é um 9. bocadinho isso. Eu acho que ele diz que são 9, mas eu não me lembro de ver 9. Ou então só momentos que eu achava que eram só de transição também eram, digamos que appointment, também é possível, mas de qualquer forma são muitos e estão constantemente a abordar coisas diferentes. Eu, por exemplo, um dos lados que eu achei mais interessante, fez também pensar um bocadinho sobre o que é que o filme está a tentar retratar, foi um momento em que ele reflete sobre o facto de facto haver câmaras, mas ele estar a pensar sobre o facto de serem muito pequenas já e que quase já ninguém as consegue ver. Sim. Isso, pronto, fez-me pensar na questão de, ok, isto já nem se nota, portanto, eu estou a fazer isto para quem? E pronto, é um lado interessante, porque é como se estivéssemos a pensar sobre o facto de, a certo ponto, nós perdemos o sentido às coisas que estamos a fazer e perdemos, se calhar, no objetivo do que propriamente na ação, não sei. Qualquer coisa sobre perda de individualidade, mas sim, achei esse lado interessante. Acho que o filme há de abordar, pronto, noutros casos, há de abordar essa questão. Sim, o filme acaba falar sobre estas coisas, sobre seres tu e porque é que fazemos as coisas que fazemos e, no fundo, porque é que incorporamos estas rotinas, como é que elas começam e de repente já nem pensamos nelas e estamos sempre a fazê-las. O filme também vai um bocadinho por aí, não é? Pronto, acaba por ser sobre um filme sobre rotina, sobre não pensarmos nas coisas que fazemos exatamente e depois percebermos que somos nós completamente já a fazer isto, quase roboticamente, sobre um bocado estas fachadas que temos uns para os outros. Pelo menos a certo ponto acho que o filme pensa nestes temas, mas acho que é um de muitos, porque há muitas coisas por decifrar e que são difíceis de perceber. E curiosamente, a atriz que conduz a limusina Celine, que é interpretada pela Edith Scobb, essa atriz põe uma máscara no final, né? E essa atriz foi quem fez Eyes Without a Face, so the same mask thing. There's like há uma espécie de herança cultural de um filme para o outro. Também, de certa medida, eu acho que o filme, por ser passado em Paris e tens aquela visão da cidade, quando eles, naquele episódio em que ele canta, ou que ela canta, não é? A outra atriz que ele encontra e que vão àquele derelict building, vão ao telhado e vêm em Paris, vês a Torre Eiffel e a luz da Torre Eiffel, you know, the City of Lights, you can't help but think about a herança do cinema que partiu dessa cidade, não sei, tipo, o facto de ser um filme tão um, autorreflexivo nesse sentido do que é atuar, do que é fazer cinema, do que é ser um cineasta e estar ligado à cidade que está, e as performances dentro e em redor dela, you know, just makes you think how special it is, I think. Porque uma das maiores produções europeias vem de França. Estão constantemente a fazer filmes, bons ou maus, né? Mais comerciais ou menos comerciais, como aqueles filmes, comédias francesas que nós vemos sair. O Luc Besson chegou a fundar um enorme estúdio, que acho que já não sei se já funciona, mas que nos arredores de Paris, eu não conheço bem,
como é que são as infraestruturas lá, mas comecei a pensar em tudo isso, comecei a pensar nas possibilidades, principalmente até quando vi ele naquele motion capture studio, não é? Que parecia assim num sítio meio industrial. Pensei, não, que estúdios é que eles devem ter, que infraestruturas é que eles devem ter para fazer filmes, né? Eles têm um motion capture studio, do we have that? You know? Comecei a pensar um bocado nesse sentido, um bocado a viajar nas possibilidades de cada país. Por exemplo, Praga tem um dos estúdios de cinema mais antigos da Europa, por exemplo. Uma vez um documentário sobre isso. Portanto, é interessante pensar na história do cinema de cada país europeu nesse sentido. Foi uma coisa em que eu divaguei nesse ponto do filme. O que vocês acharam do episódio do Doente? Se calhar é o mais emblemático em termos de imagem em relação ao filme. Com Eva Mendes, depois trazer a Eva Mendes para aquela caverna e toda a interação. O que é que suscitou em vocês? Tipo? Eu acho que todos os episódios têm um lado estranho, mas esse foi aquele em que, quer dizer, pelo menos para mim, eu comecei a questionar, mas o que é que estas pessoas que estão, no fundo, a interagir com o Denis Lavant, o que é que elas estão a fazer disto? Porque Sim, há foi um sempre um daqueles que eu lado de fiquei. cumplicidade e um lado de aceitação da estranheza que me fez pensar, ok, mas isto não é um mundo normal, porque quer dizer, a personagem Eva Menos nunca, nunca aceitaria só estas Sim. coisas todas, ia e Yeah. deixava-se ir e tudo mais. E pronto, e depois, quer dizer, olhando reflexivamente para o filme, toda a gente, de certa forma, tem essa complexidade. Parece que todos são atores nestes episódios. Tinham falado da. Não sei se é sobrinha ou filha, pronto, aquela personagem da. Mas pronto, ela. Depois também havia. Pronto, aquela quando ela está a chorar lá no quarto do hotel, também que acaba por ser uma atriz. Portanto, todos eles, no fundo, são personagens secundários e nós só vamos entendendo isso ao longo dos episódios. Mas nesse foi o seu mais que ele começa, digamos assim, a introduzir mais personagens. Pelo menos eu penso que sim. E de forma óbvia que elas também estão envolvidas nisto que está a acontecer, que é estranho dizer o que é. Portanto, sim, para mim foi um episódio. Pronto, começou digamos, a ajudar a encaixar as peças do puzzle, mas em termos daquilo que está a acontecer em si, quer dizer, isto é para fúrdio, né? O que é isto? Yeah. Depois tem o lado do fotógrafo também a tirar as fotografias completamente ignorando o que está a acontecer, né? Isso por acaso fez-me lembrar Weird. outra questão, que é, não sei se vocês repararam, mas o som, sempre que os diálogos são em inglês, tem assim uma qualidade tipo de gravação, tipo ADR ou qualquer coisa. Não, mas eu achei isso super interessante porque estão sempre muito mais calmos e mais tipo longe. Não sei o que é que foi feito exatamente no trabalho desses sons, mas tudo o que não é, digamos que o Danny Lavin, praticamente, eu sinto que tem assim uma natureza estranha e não. Pronto, tinha ficado a pensar se vocês também tinham reparado nisso, porque achei que houve ali qualquer coisa trabalhada sobre o som e é mais uma coisa que acontece que eu também não sei explicar porquê. Por acaso não tem, não foi uma coisa que Também me. não, acho que não. Não. Assim, uma Não. leveza nos diálogos em inglês, que às vezes até parece que não são reais. E isso depois fez-me pensar na questão disto serem tudo atores, mas não sei qual é a ligação, ou sequer se há, ou sou eu que estou a imaginar, mas. O episódio do ano também não sei explicar. Yeah. É mais um. É aquela coisa, tipo, eu não sei. É um filme que eu acho que hei de rever eventualmente para ver o que é que mais eu consigo tirar dele. Esse é o episódio mais inexplicável, está bem? Tem ali qualquer coisa de crítica, por causa do crítica, né? É tipo super óbvio, do fotógrafo e de querer saber Sim, pois, mais exato. do momento do que do bem-estar da performance da pessoa, ou que está a ser raptada supostamente, ou da outra que ficou sem os dedos. E pronto, nesse sentido, está lá essa ideia. Mas depois o que acontece a seguir, irem para debaixo Exato. aos Aí é que eu gotes. tenho mais questões. Aí é onde eu fico mais, ok, what are we exactly? A sucessão de ações é um bocado estranha. Yeah. Mas pronto, Que acho a que música é do aquele Godzilla doente. dá-se. É o doente está à procura de qualquer intimidade com outro ser humano e a forma como se expressa é um bocado nojenta, mas pronto. É o que é. Quer dizer, a própria música, o soundtrack do Godzilla tipo, faz mostrar que esta pessoa é Eu nem sequer me um tinha percebido a monstro, soundtrack do Godzilla. mas é. É. Tum, 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 tum.
Parece Sim, várias exato, vezes. por acaso o que eu ia passar a dizer é um bocado nesse sentido, que é um bocado o que ele faz com ela, são ações muito específicas, porque primeiro, se bem me lembro, ele está a comer flores, depois come o cabelo dela. Depois tira as faixas do vestido dela para embrulhar e faz dela uma espécie de noiva slash Caso uma burca. hijab, Yeah. né? Exato. So, torna-se uma figura algo islâmica. Se calhar até antes disso há uma espécie de passarela em que ela sai do quartinho, digamos assim, e vai a uma ponta da caverna, volta, passa sob uma poça e depois regressa à caverna, ele despe-se, fica ali sentado ao pé dela, deixa aqui flores. Portanto, o que eu ia passar a dizer um bocado no sentido de Godzilla é que isto parece uma espécie de Frankenstein a fazer a sua noiva, não é? A noiva de Frankenstein, tipo, é a primeira imagem que tenho, não sei muito para explicar, a procura de uma intimidade. Não sei, é tipo... Tu Pode podes ser dizer por muita aí, não é? coisa. O caso, como se fosse uma homenagem Sim, também, ou a esse Yeah. filme. sim. A outra, aquela espécie de assistente também fala da Bela e do Monstro, como se fosse a dualidade deles os dois. Portanto, também há sempre referências a filmes Yeah. pronto, ao cinema, no geral. Presumo que seja um bocado, né? Tu vais desde o grotesco ao estranho, ao dissociado do mundo real para o mundo virtual, para o íntimo doméstico com aquele pai a dar cabo da filha, que partiu de um ponto muito doce para um ponto horrível, com eu ouço a crítica dela, ao nível de um drama cru que não estava à espera de ver nesse filme, para depois transicionar para coisas completamente estranhas. Por exemplo, tens ele a terminar com uma família de chimpanzés no fim, que me fez lembrar do filme do Nagisa Oshima, que é o Max and Me, em que tens como é que ele se chama? Charlotte Rampling a apaixonar-se por um orangotango, portanto, a ter um caso com o orangotango. Portanto, é Mas um aí, bocado aí eu a. acho que percebi, eu aí acho que tenho uma ideia, porque a Sim. certo ponto o filme, quer dizer, não sei se percebi, mas Qual tipo, foi a ideia aí? Agora aí para mim, explica. como eu tinha aquela questão de pensar que é sobre as rotinas, as pessoas não pensarem no que estão a fazer, eu vi a questão dos chimpanzés e pensei, ok, isto é tão estapafúrdio que é mesmo para mostrar que as pessoas também completamente cegas às vidas que às vezes levam, quer dizer, que até pensam que a mulher é um animal, quer Ok. dizer, o appointment dele no fundo é uma nova família e ele aceita só que são chimpanzés. Pelo menos aí já estava a pensar, ok, esta pessoa Ok, está bem. está a aceitar Yeah. tudo o que lhe dizem e pronto, e é um bocadinho sobre isso. Pelo menos eu fiz a ligação com isso. E por acaso é interessante porque este filme fez, não sei se vocês viram o Kinds of Kindness do Lanthimos, Ainda não, sim. mas também uma das vinhetas desse filme também é sobre um tipo que segue um bocado as instruções, no fundo, que é da personagem do Willem Dafoe, e também tipo segue uma espécie de vida sempre programada por essa pessoa sobre a qual ele não pensa. E é sempre esse tipo, pronto, é um bocadinho à semelhança deste filme que segue a rotina e faz aquilo que é suposto fazer. Mas no outro filme há mesmo instruções e ações específicas que a personagem tem de fazer, mas pronto. Mas fez-me lembrar um bocadinho esse lado de seres um bocado um robô, né, na vida. Depois também há aquela cena, aquele episódio em que ele tipo, está na limusine e depois para ir matar um gajo, que depois é ele também. Também tem a cara dele. Right. Depois leva não sei quantos tiros, mas não morre. Também daqui devem ser tudo tiros Esse foi falsos super ou não bizarro. sei. Porque também, vamos a São ver, todos é um atores. episódio que está. No fundo são todos atores. Mas isso levanta uma questão, não é? Tipo, é um bocado estranho, porque é um episódio que supostamente faz sentir como seja um episódio fora da normal corrência de episódios bizarros, porque não é um trabalho, não é um appointment, é uma coisa que ele decidiu simplesmente fazer e ainda assim ele é um ator em cena, tipo, ainda assim ele não morreu, ainda assim é falso. So, daí que eu diga o que é realidade e ficção no início disto tudo. Até que no fim eu questiono-me, ele no início como businessman with all that makeup and such, leaving the house that supposedly is his, né, que é o mundo normal dele, provavelmente aquilo foi outro sítio que a condutora o deixou no dia anterior, tipo, em que ele era um ator, portanto isto está em permanência sempre a mudar a personagem, não sei o que é a vida normal desta pessoa. Portanto, e não sei o que dizer em relação a esse episódio, ou qual foi a intencionalidade com esse desvio em ele sair do carro com aquele balaclava tipo. Yeah, he goes and kills and it's like, okay, so what was this? I don't know what to say by the end. So, Mas okay, acho que let's. tentar delinear o que é ficção e o que é realidade é tipo, não, neste filme não é possível. Pelo menos But eu maybe acho que. that's the intention. Maybe that's to leave you Sim, confused sim, sim. regarding. É isso que eu estou. Pelo menos da minha perspectiva, a ver o filme foi que não há. Praticamente não há diferença. Ou seja, que isto que está a acontecer é a realidade. É tudo o que é
que é a vida deles, é isto, é performance constante. E pronto, foi mais nesses termos que eu vi as coisas e que tipo, também põe um certo limite, como estavas a dizer, emocional no filme, que é, ok, é tudo falso, é tudo uma performance, mas ao mesmo tempo põe a questão interessante, né? Se tudo é uma performance, mesmo assim consegues criar ligações emocionais a certos episódios, a certas coisas, inevitavelmente. Sim, esse do filme ser meta nesse sentido, porque é mais uma forma de refletir sobre como a rotina nos deixa completamente ignorantes em relação a quem somos, né? Quer dizer, até no próprio filme te questionas o que é realidade, o que é ficção, e é tudo confuso e homogéneo, portanto, também aí nunca sabes exatamente o que é uma coisa e o que é outra, porque perdes-te completamente pronto, no que estás a fazer. E nesse sentido acho particularmente interessante como é que tu podes dirigir os atores nessas cenas que não têm ligamentos entre umas e outras, não é? Que há tanto... If nothing matters, if it's all fake, if it's all performance, então como é que eu te posso falar of character intentions or backstory or whatever into a scene like, por exemplo, a cena do velho a morrer e a sobrinha a chorar. Ok, now act. And she's really living it, né? Ela está Yeah. mesmo a viver o choro e perder aquela pessoa, but what is that person? E acho que em si mesmo isso é um desafio, tipo, não preciso dizer muito aos atores para eles canalizarem essa emocionalidade para uma cena. They know how to take that out do bag of tricks que eles têm, não é? Tipo, Especialmente bons acho atores. que... Também. Sim, exatamente. Portanto, acho que em si mesmo isso reflete a arte de atuar, a arte de performance, não é? Tipo, acho que é um bocado isso. Sim, sim. Fico a pensar Sim, do nisso ao ponto de longo do vista da filme. realização de atores, provavelmente tinham de ver trabalhar os episódios muito separadamente, quase como personagens completas em cada um desses casos. É capaz, sim. E nesse caso aí devem ter, suponho eu, devem ter criado personagens um pouco pronto, mais completas do que aquilo que vemos, para depois trabalharem as emoções do episódio, não? Digo eu, porque também isso ajudaria um ator, né, a representar essa cena, não? Do que só chegar ali e ter todo aquele peso sobre um momento da vida daquelas personagens que eles nem sequer conhecem ou trabalharam. Portanto, assumo eu que por detrás há uma exploração das personagens um bocadinho mais a fundo, mesmo que depois não vejas isso. E não acho que o filme tem uma espécie de ressentimento contra a indústria de Hollywood, digamos assim, ou o mainstream, uma forma de ah, fazer os filmes, não só pela narrativa que se desprende qualquer, narrativa, não é? Em sentido de enredo, mas também porque, não sei, o próprio título Holy Motors e ver as limusines como motivo recorrente e depois acabares naquela fábrica, não é fábrica, mas é isso que se sente, é uma fábrica, é uma armazém de limusines que saem para buscar todos estes atores para fazerem todas as performances. Sugere uma espécie de indústria, uma máquina maior que tudo. Não sei, parece que sinto que há essa crítica. Até o próprio póster, com a limusine enorme e as luzes por trás e os atores todos. Like it's a big old show and spectacle. And o filme, muito pelo contrário, tem este espírito de querer rasgar essa coisa toda. Apesar de não ser uma coisa muito direta. Mas acho que está lá, de alguma forma. O episódio mais evidente será, claro, quando encontras aquele fotógrafo slash diretor slash realizador a dar direções àquela modelo e a ser completamente despejado para trás, não é? Beauty, beauty, weird, weird. So, não sei. Deixamos um bocado esse mundo das fotos, das selfies, da superficialidade da imagem para trás para tentar procurar o mundo mais íntimo numa performance que não é para ninguém, não é? Que são estas performances que é ter uma performance no edifício derelict where there's nobody but me and her, the actress, and we are singing for us alone. Há uma espécie de, não sei, algo romântico em isso tudo. É como se fosse, para mim é como se fosse um ator ir fazer uma audição e não está ali ninguém, não é? Ou estar a treinar line sozinho antes de ir para a audição, ou antes de ir para o film set, não é? It's like that is the performance. Ou ir para um quarto hotel e ter aquele momento com uma outra atriz e ficar, tiveste bem? Vemos na próxima vez? Então, não sei. E eu queria que o filme tivesse mais desse, ou seja, É como se fosse uma essa emptiness, construção. né? Sim, acho que havia algo aí que o filme sugere em
em combate contra essa outra forma de fazer filmes, essa indústria, essa máquina, que acho que gostava de ver um bocado mais. Mas sim, é uma das coisas que me fascinou, não sei se vocês sentiram o mesmo. Não diretamente, mas consigo perceber o que estás a dizer. Esta espécie de vazio no mundo dos atores em que parece tudo glamouroso, mas depois tu chegas e as coisas são muito preto no branco e é chegar a uma sala e não estar lá ninguém. Há assim uma espécie de ideia de vazio à volta disso. Também é interessante ligar com a limusine, porque quer dizer, são coisas super bulky que passam na rua e toda a gente repara, mas depois não sabes bem o que é que está a acontecer, né? E, e pronto, tem essa ligação, este vazio, esta falta de entendimento sobre o que é que acontece exatamente no interior, como se fosse um mistério. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. Se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez, mesmo muito boa.